Gravando, então, tópicos especiais do dia 30 de março de 2021, de treinamento físico. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fisiomecânica ou a biomecânica do salto vertical. Tá? Eu vou fazer alguma interpretação que a gente pode ter quando a gente analisa esses saltos verticais, tá? No nosso local de avaliação ali, neuromuscular ou de potência e tal, dos nossos atletas, quando eu tenho a plataforma de força. A gente acaba vendo que muitas vezes o treinador, às vezes, até tem acesso à plataforma de força e continua analisando só dados que o pessoal analisa só com tempo de contato, por exemplo, só com o tapete mesmo de saltos, né? Eu digo assim que os caras estão usando só a metade do serrote. Eles às vezes ganham um serrote grande e continuam usando só 2 centímetros do serrote, tá? Então não estão aproveitando todo o potencial de informação que tem ali sobre desempenho de saltos. Vou comentar um pouco isso, mas antes, gente, vou misturar um pouco, deixa eu ver se eu acho, que é um perigo, né? Deixa eu abrir para vocês, não, deixa eu primeiro ver aqui no WhatsApp se eu acho. Gente, sobre esse treino assistido, deixa eu mostrar um negócio que o Leonardo Ribas me mostrou. A gente falou essa semana de várias coisas, de eficiência de transmissão, né? Como melhorar a eficiência de transmissão, que seria da máquina. E aí apareceu ele achou um vídeo muito legal, não sei de onde que ele tirou, ele tem contato com o mundo inteiro, né? E muito legal, que eu vou dividir aqui com vocês. Só, deixa eu ver se está pegando. Tá. Olha só. Não foi aqui, foi na disciplina. Fisiomec da locomoção. Tá, deixa eu tirar o som. Vamos lá, compartilhando. Um pouquinho de paciência, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá bem nesse canto. Deixa eu ver se consigo abrir. Estão vendo o vídeo? Parece um carrinho do cachorro-quente, lá que o Ramiro vai direto. Sim. Né? Aquela coisa mais saudável que existe. Olha só, gente. Olhem o treino dos caras, mas olhem a estrutura, né? Mas tudo bem, é só por curiosidade. Um treino assistido, tirando a resistência do ar. Esse treino é chamado de treino supramáximo, tá? É um tiro direto, vejam um cara pesado, provavelmente é futebol americano, alguma coisa assim, e faz isso. Ele tem que correr na máxima velocidade sem a resistência do ar. Ou seja, é parecido com o que acontece no sprint, só que ali eles alcançam maiores velocidades, porque eles têm mais segurança. O sprint tem um pouquinho de problema. Tu nunca consegue atingir a mesma velocidade, a velocidade máxima possível é no solo, tá? Tem essa questão, esse limite. Mas mesmo assim, vejam que a estratégia é a mesma. Tu corta a resistência do ar, tá? E aí tu tem um treino supramáximo. O cara alcança velocidades maiores do que ele alcançaria sem esse auxílio, tá? E é muita coisa, não é pouca coisa, lembrem disso. É 30% do gasto de energia total evitado, digamos assim. Então, esses caras conseguem bem mais rápido. Vejam de novo lá o vídeo do louco lá correndo. Mas é bem difícil de se fazer, né? Tem que ter um carro. Isso o pessoal do ciclismo faz com o pessoal no automóvel, se prendem em carro e vão... É um pouquinho... Não é tão fácil de se aplicar, né? Vamos combinar, né? Mas existe. Feito. Falamos disso. Vamos lá para o tópico de hoje. Deixa eu mostrar para vocês primeiro, pessoal. Vamos começar por aqui, acho mais legal. Estão vendo o slide do salto aqui? Tá. Eu peguei da internet, tá? Eu faço às vezes no quadro, quando dava aula, mas vou dizer que eu nunca consegui fazer minimamente tão bonito como está aqui. Eu disse, vou pegar do cara mesmo, botei o nome dele, tá? O autor ali é um professor de biomecânica, né? Esse Jacob, e muito bom. Eu fui ver, a matemática está toda certa, e isso é interessante de ver. Tem gente que faz muita agressão com a biomecânica geral, com a fisiomecânica geral, quando vai analisar saltos verticais, tá? Então, queria comentar para vocês. Esse aqui é uma situação de contramovimento. O boneco mostra aqui. A pessoa está em pé, ela faz essa flexão, né, de quadril, joelho rápido, né, e salta. Tem a fase de voo, cai no mesmo lugar, e aí tu vê a altura máxima, a potência que foi gerada. Quase sempre são esses dois desfechos primários que tu tem na análise
do salto vertical, do encontra-movimento. Depois tu tem a aterrissagem aqui. Vejam a força zero aqui, tá? O que acontece, pessoal? Uma confusão básica que o pessoal faz na análise de salto é achar que desde o início do movimento tu tem excêntrica, tá? Tu começa o movimento para baixo, tá? E aqueles primeiros instantes o pessoal chama isso de excêntrica. Tu tem que fazer uma excêntrica rápida, ou seja, tu tem que fletir o joelho rápido, te jogar para baixo rápido para ser reativo e conseguir gerar. Não é verdade, tá? E aqui é chamado de fase de retirada de peso, seria. Tá? É uma situação balística, assim, tu flete o joelho, na verdade, para a gravidade te empurrar. Tu não tem outra força para te jogar para baixo, porque a gente não está preso com chiclete no chão. Tá? A gente simplesmente faz a flexão rápida, a gente se contrai todo para quê? Para deixar a gravidade nos empurrar. E não tem força maior do que essa, não existe outra força além da gravidade. A única coisa que a gente faz é um movimento rápido para essa gravidade atuar de forma mais importante. Tá? E aqui é uma dica que a gente já faz. Tem muita dica de salto que o pessoal faz, que é simplesmente dizer isso, te faz força para baixo, inventando uma mecânica clássica, porque nós não estamos presos com chiclete no chão, com cola no chão. Então, não tem como a gente fazer essa força muscular que nos jogue abaixo. Não existe isso. Tá? Isso biomecanicamente não dá para fazer. Tá? Tanto é que aqui a força só diminui a força-peso. Ou seja, a pessoa está em pé, vamos olhar primeiro aqui biomecanicamente, a pessoa está em pé, vejam, aqui deu mais ou menos, eu vou chutar uns 1000 newtons. Tá? Isso seria dividido por 9,81, daria mais ou menos umas 100 quilos, tá? Seria mais ou menos meu peso do atleta, lá da pessoa que está fazendo. Isso aqui ele está em pé na plataforma, ou seja, esse valor é a força-peso, tá? Olhem só o que acontece, gente. Então, tu tem esse descarrego aqui do peso, digamos. Aí, um erro é fazer isso. Eu já comentei para vocês, mostrei para vocês que é o triatleta fazendo o salto, esse, em contramovimento ou não? Que é assim, ó. Eu brinco, às vezes eu tenho triatleta nas minhas aulas do mestrado e doutorado, e aí a gente faz muita prática, e aí eu boto eles para saltar, é a coisa mais ridícula que existe. Às vezes, gente, quando tu faz o contramovimento, tu deveria ter um resultado melhor do que o squat, melhor do que o salto agachado, aquele que tu parte da posição fletida. Só que tem caras que têm muito problema de coordenação e fazem o salto dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês. Triatleta fazendo o salto. Olha só, seria fazendo isso aqui. O salto em contramovimento é isso aqui, ó. Tu faz isso aqui, e aí dá o via e salta. Eu devo ter saltado uns 60 centímetros, né, Ramiro? O Ramiro me conhece, sabe que eu teria feito isso. Bom, esse é o salto certo. Agora, olha um triatleta fazendo quando se pede para fazer isso. Tem que fletir para baixo, tem que forçar o músculo para te jogar para baixo. Eles fazem isso aqui, ó. Vou fazer de novo, porque talvez vocês não tenham visto, o gesto é muito rápido, o professor é muito rápido, né? Olhem a qualidade, o Adriano já está rindo, né? Vejam o nível da descoordenação, por isso que é sempre legal ter triatleta nos estudos, assim como grupo controle. Esse cara consegue saltar para baixo, ele faz um milagre da mecânica clássica, né? Tu vai ver, às vezes, o resultado, não, mas para onde é que esse cara foi? O cara foi para baixo, não subiu, tá? É uma perda de coordenação básica, e às vezes é dado por má informação, e às vezes o avaliador nem está olhando para o aluno, e não dá para aceitar isso como salto, porque o cara não tem a mínima coordenação intersegmentar para fazer isso. Quando ele vai comparar com o squat, claro que dá resultado até pior do que o squat, porque ele não fez. Então, o interessante é que ele seja reativo, mas empurrando o pé ao solo. Essa que é a dica. E aí o salto tem que ser mais rápido, tá? Se tu não pede nada para o aluno, ele faz isso aqui, ó. Ele faz assim, ele faz mais lento o movimento. Ele não vai fazer que nem um triatleta, mas ele faz isso aqui, ó. Tá? Agora, a dica, já tem estudo que mostra isso, caras ganham 3, 5 centímetros, é ser reativo dessa forma, ó.
é tentando ser reativo com o pé no solo, o mais rápido possível na descida para a subida. Tá? É tentando fazer isso aqui. E aí se salta 3, 5 centímetros. Eu devo ter saltado agora na última 65 centímetros, né, Adriano? Mais ou menos, não 60, né? Eu não estou aquecido, claro, senão poderia ser um pouquinho mais. Praticamente um cubano, né? Isso, exatamente, padrão cubano. Eu sou filho de uruguaio, mas sabe que é tudo se entrelaça aí no mundo hispânico. Mas olha só, gente, o que acontece? Então tem esse erro, tá? Uma dica é que a pessoa chegue perto aqui da força zero, que indica que ele está próximo de uma queda livre aqui. Tá? Então isso aqui se analisa essa força. Isso aqui já é uma parte de um salto bem feito. Tá? Outra dica, aqui o que acontece? Quando ele começa, quando ele ainda está descendo, o corpo dele começou a descer, né? Daqui, ó, desse ponto em diante, começou a descer. Veio até esse ponto mais baixo da força e a força começa a subir, mas o corpo continua descendo, gente. Tá? O corpo vai até o ponto mais baixo, é a máxima flexão de joelho, é nesse ponto aqui, ó. Tá? A gente define exatamente pela posição do corpo, é quando o corpo está mais baixo no solo. É a máxima flexão do joelho, que é aqui. E é desse ponto aqui onde o peso, a força-peso é igual à força de reação do solo, até o ponto em que ele vai mais baixo na trajetória, é a força de frenagem só. Tudo isso aqui não é excêntrica. Não existe contração excêntrica nas unidades músculo-tendão lá. Tá? Daqui em diante, nós somos propulsivos. Tá? E o que se avalia? Vejam que aqui o tempo está um pouquinho diferente. A excêntrica está mais rápida que a concêntrica. Isso é bom, porque isso aqui é um indicador de que os músculos estão operando na sua máxima eficiência muscular. Tá? Agora, tem situações em que os caras conseguem tornar esses dois tempos e essas áreas, vermelha e verde, mais iguais. Começam a ser mais simétricos. Tá? Quase sempre está associado a menor tempo todo aqui dessa produção de força. Quando são iguais, isso aqui é um indicador de que mais tendões estão participando das deformações de unidade músculo-tendão para o contramovimento. Tá? Isso não é opinião, já foi avaliado. No contramovimento, por exemplo, o tendão de Aquiles, ou tendão calcâneo, tá? Ele opera quase que ele pela mudança de comprimento de toda a unidade músculo-tendão, tá? Do gastrocnêmio. O gastrocnêmio age quase que isometricamente no contramovimento. E vejam que o salto em contramovimento, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, é um salto em ciclo alongamento e encurtamento lento. Não é nem rápido ainda. Os rápidos são em drop, né, em saltos em profundidade, que aí a gente ativa a unidade músculo-tendão de modo rápido. Então, mesmo assim, aqui eu consigo ser mais rápido com esse padrão. E tudo isso aqui eu analiso olhando as curvas de força da plataforma de força, a curva vertical. E também analiso outra coisa, as curvas de força de aterrissagem aqui. Vejam o pico de impacto como é grande para um contramovimento. É mais alto do que a minha parte propulsiva, porque meus músculos conseguem ter maior força em excêntrica, por isso que eu consigo suportar isso aqui. Só que isso aqui é um determinante de lesão também. Isso aqui a gente usa para avaliar lesão. E aí tem indicadores. Por exemplo, os indicadores são que alunos que aterrissam e não fazem tanta flexão de joelho nem de quadril têm mais chance de lesão. Tá? Isso é um fator de risco de lesão em aterrissagem. E aí eu não preciso nem ter plataforma, eu posso olhar ou fazer uma cinemática mesmo e ver os ângulos dele. Né? Caras que saltam meio em pé, digamos, esses têm problemas proprioceptivos para absorver impacto. Eles têm mais risco de vários tipos de lesões. Aí, em uma meta-análise saiu há 1 ano sobre isso, mostrando claramente isso, e também o contrário com movimentos não sagitais. Então, nos sagitais, é isso, né? Quanto mais flexão é melhor, tem menos risco de lesão. Agora, quando eu penso em plano frontal ou transverso, tá? No salto, se eu tenho mais movimento na aterrissagem, isso é pior.
Ou seja, é melhor eu ter mais movimentos no plano sagital, eu ser mais rígido nas minhas estruturas e não oscilar tanto o pelve dessa forma ou dessa forma. Tá? Rotações internas do joelho também, mas isso é mais difícil de medir. Tá? Mas a meta-análise mostra isso, essa meta-análise aqui. Né? Então, para eu evitar lesões, eu tenho que ter nas aterrissagens maiores movimentos no plano sagital, flexão, extensão de joelho, quadril, e menor movimento nos planos não sagitais, são do plano transverso e frontal, coronal. Tá? Essa é a dica. Aqui tem adaptações de saltos que a Corme faz, que são super interessantes, gente. De potência, vou mostrar esse ciclo só para simplificar um pouco. Essa curva aqui é bem interessante, porque isso aqui mostra duas coisas, ó, gente. Estão vendo ainda o slide? Vou botar um pouquinho menor para eu enxergar bem aqui o lado, um canto que está escondido para mim, talvez para algum de vocês, que é o seguinte, ó, quando eu comparo no baseline, numa análise observacional, pego saltadores e não saltadores, então atletas que usam saltos, jogadores de vôlei, versus jogadores que usam menos saltos, que são futsal, etc. O que acontece? Olhem na geração de potência vertical, sempre salto vertical, olhem a diferença aqui da curva de força-velocidade. Todos os dados de velocidade positivo é concêntrica, tá? E negativo é excêntrica. Isso aqui é um ciclo alongamento-encurtamento. Isso aqui tudo vem da curva do contramovimento. Tudo vem do dado da plataforma de força. E, de novo, eu digo, tem muita gente que desconsidera. E olhem a quantidade de informação interessante. Nesse caso, vejam que a potência, que é força vezes velocidade, na fase concêntrica é maior. Agora, quando eu faço um treino pliométrico, nos caras já treinados, e eles melhoram a potência, olhem que também tem adaptação na negativa. Eles aumentam a potência de geração, e isso em contramovimento, é uma situação lenta, lembrem, tá? Isso aqui é um loop, né, de excêntrica concêntrica, alongamento e encurtamento, seria muscular. E vejam a diferença de potência. Eu tenho adaptações na negativa e na positiva. Eu aumento minha potência negativa e positiva, tá? Com muito mais ganhos de velocidade do que força, né? Mas força também tem, se for ver. Tá? Mas é muito mais em velocidade, vem os ganhos de velocidade que vai dar uma potência maior. Força vezes velocidade é potência, né? Tá? Então tem essa adaptação aí básica. Depois tem mais detalhes que eu não vou me... A única informação que eu queria trazer para vocês é sobre a geração dessa potência depois de um treino pliométrico, tá? Em contramovimento. Aqui é no drop, desculpa, gente. No drop jump, tá? Isso é salto em profundidade. O que acontece? A maior potência gerada depois do treino foi no joelho, tá? Então, maior e não foi significativa no tornozelo e quadril, tá? Então, tem que ver bem qual foi as cargas, isso é um pouco discutível, mas tu vê, é um estudo até antigo, mas eu fui achar outro e não achei em tanto detalhe, assim, de adaptações específicas por articulação. Isso aqui é interessante, porque eu posso manipular também a potência por articulações, por grupos musculares, para me auxiliar depois no todo, né? Dá para manusear isso sabendo essas coisas. É isso, pessoal, só um resuminho, assim, desses estudos de saltos. E aí eu trago um pouquinho da história, gente. O que acontece? Essa informação que eu passei para vocês, a primeira ali da potência de frenagem, né, ou excêntrica e concêntrica da curva de força, aquela curvinha vermelha e verde que eu mostrei para vocês, que se diz que bons atletas têm esse impulso de força ali mais equilibrado, porque significa que usariam mais tendão e conseguiriam gerar maior potência no final das contas. É uma informação que eu recebi quando eu fiz um curso com o Hans Joachim Menzel. É um grande pesquisador nosso de biomecânica do Brasil, um alemão que se casou com uma brasileira e há 30 anos atrás veio morar no Brasil. E esse cara me deu o curso num congresso de biomecânica de 2001, faz pouco tempo, né? E ele mostrou, ele era um cara, era um avaliador da escola alemã, ele avaliava atletas de alto nível, desde antes de cair a cortina de ferro, assim, né? E eu não lembro se ele trabalhava na parte oriental, ocidental, isso não lembro, mas ele trabalhava com equipes olímpicas e ele mostrou no curso dele o segredo dos alemães para analisar esses saltos. E essa informação que eu passei para vocês já se sabia naquela época. E eu me lembro que achei incrível, né? Porque é um dado de plataforma de força super simples que tu consegue
verificar em mais detalhes como melhorar essa potência de salto, né? E não é por acaso que também os alemães têm outra escola que é fortíssima, né? Anos depois, 2007, por exemplo, o Schmidt-Blaker vai mostrar, 2005 ou 2007, nem lembro, ele vai mostrar um estudo onde melhoraram os tempos de saída e virada da equipe olímpica alemã 2 anos depois da Olimpíada, porque tinha que ser em segredo, eles só podiam publicar esses dados 2 anos depois, mostrando ganhos só com treinamentos do ciclo alongamento e encurtamento lento, né, que é o que acontece nas viradas de natação. E analisaram tudo, botaram plataforma nas viradas, plataforma de força nas paredes da piscina, avaliaram o desempenho, depois avaliaram no tempo da prova mesmo, e mostraram ganhos bem interessantes também com esses tipos de treino, mas analisando essas curvas também. Analisando dessa forma, mais ou menos, que eu falei para vocês, com esses determinantes aí de fase excêntrica, fase concêntrica, correta, né? Alguém levantou o braço aí. Ramiro, diga. Arta, eu queria te perguntar sobre essa questão do contramovimento que tu estava falando antes, né? No salto, quando tu demonstrou aquele exemplo do aluno que bate com os pés no chão. Eu tinha um aluno de taekwondo que eu tentei, assim, ó, por anos, tentar fazer o guri sair do chão. E eu nunca consegui fazer ele saltar de uma forma diferente. Tentei fazer com educativo, tentei fazer com, assim, ó, tudo que eu achei. Mas eu nunca consegui fazer esse guri desenvolver essa coordenação. Eu queria te perguntar, o que que tu recomendaria para fazer esse tipo de movimento, para te conseguir ensinar essa mecânica, né? Essa questão da coordenação motora mesmo. Tá, primeiro que eu não vou te dizer que o que eu vou te dizer é 100% vai funcionar. Tem vezes que tu já deve ter visto que parece que não tem jeito mesmo, tipo triatleta, tá? Triatleta tem muito estudo que os caras mudam padrões, tentam mudar padrões ligados à aprendizagem motora, controle motor, intervenções bem específicas, e mesmo assim alguns padrões não mudam. E aí entra o custo-benefício do que tu quer mudar, aquela história da técnica. Será que vale a pena agora, nesse estágio que o cara tá, ou não? Por exemplo, o triatleta, não é tão importante ele saltar no fim das contas. Ele continua descoordenado, vários deles, assim, e vão longe, resumindo um pouco. Então tem essa história, tá? Agora, o muito trabalho de propriocepção, isso é uma coisa que geralmente é negligenciado nos estudos de saltos, porque envolve um aspecto neuromuscular mais complexo e muito cara da área do atletismo, os preparadores físicos, né, das equipes, acham que é bobagem, parece que é uma coisa meio fraca, porque a carga não é tão intensa, mas treinos proprioceptivos, que o pessoal do atletismo faz há muito tempo, caixa de areia, correr em ambientes com piso diferente, rápido, para fazer com que o sistema de controle de movimento se adapte rapidamente, como eu falei do caso da esteira inclinada, não é que esse sirva exatamente para isso, mas coisas desse tipo. Eu coloque meu aluno em condições que o sistema proprioceptivo se coloque em desafio, para ver se consegue ter mais percepção para aquilo que ele precisa, porque ele não está percebendo. Tem uma coisa que é a própria pressão dos pés contra o solo, né? Esse aluno perde direto, ele não tem a ideia disso. E aí ele assume uma coisa que é grotesca, né? Porque eu fazendo aqui, eu sei, eu tenho cuidado para não bater o joelho na minha cara, assim, porque é uma coisa muito... Só que ele não percebe isso. Uma das coisas é esse trabalho proprioceptivo. Muitas vezes isso aliado a uma... Aí vem a segunda parte. Há treinos de feedback, né, visual, tá? Isso está dentro de uma teoria que até está ligado aos esportes coletivos, assim. Fazer muito trabalho de feedback visual, inclusive com marcadores, assim. Então, vou mostrar um vídeo aqui para vocês que mostra isso. Deixa eu ver se eu acho rápido, porque eu tanta janela aberta. Vamos ver aqui se eu acho, gente. Vou mostrar para ti um exemplo de coisas. Claro, essa aqui não precisa ser com toda essa tecnologia, mas dá para fazer coisas bem parecidas. Esse aqui, ó. Estão vendo esse vídeo do YouTube? Olha só. Claro, tu pode ter só os marcadores, por exemplo, ou até parado, porque o ângulo do joelho é fácil para o aluno ver, e fazer ele se enxergar e fazer ele saltar, tá? Fazer repetições em que ele se observe e tu procure dizer para ele o que tem que ser feito mesmo, e onde ele erra, né? Aí vem as dicas pedagógicas, para mim funcionam mais, tá? Que é uma delas é sentir que o pé fica sempre em contato com o solo. Ele não tem que fazer um movimento rápido para baixo. Tem que dizer para ele apenas se deixar cair. Isso muitas vezes já ajuda os caras, porque eles percebem o pé sempre com o solo, porque tem que ter isso, né?
Tu não pode tentar fazer um movimento rápido de forma a tirar a pressão tão alta do pé a ponto de sair, né? Então, tu faz eles trabalharem nessa zona, aqui já passou, né? Mas seria nessa zona aqui. Eles se observarem nisso aqui. Até errando no início, deixando eles fazerem mais lento, para eles sentirem fazer... Tipo o salto o depth jump, né? O salto em profundidade, aquele mais fletido. Que aí tu obriga o cara a sentir essa pressão do pé no solo. Né? Não sei se tu já viu isso. Quando tu faz isso, tu sente muito mais uma carga ali, mais contrátil, né? Sobre a musculatura. Né? E isso é parte do negócio. Depois tu vai levando ele de novo para ser reativo. Devagarinho, mas com feedback. E propriocepção junto. Quase sempre ajuda, melhora, né? Muda totalmente o padrão. Tem caras que nunca treinaram o padrão de salto, né? Esse que é um problema. A gente acha que os caras são tudo iguais, mas não, tem cara chegando na seleção brasileira lá com o BRL, não, o cara não tem um padrão mínimo de... Ele só faz squat porque ele consegue. Se ele tiver que fazer um contra-movimento, é um desastre, assim. E aí se faz trabalho técnico com o cara, tenta quebrar aumentar o nível coordenativo dele geral, né? Intersegmentar, né? Então essas são as dicas, né? Claro, se tu tem a força de reação do solo, melhor ainda, mas vejam que dá para fazer com a cinemática, tu já consegue entender muita coisa. E aqui é mais complicado, porque aqui ainda tem o Abalakov, né? Tem a ação de braço, né? Que também tem uma coordenação boa, tem caras que não tem. Inclusive jogador de vôlei, que geralmente deveria ter mais, porque é uma ação importante, o cara é atacante, e igual muitas vezes ele não coloca o braço do jeito certo, né? E aí dá para fazer algum trabalho também coordenativo, visual, e muitas vezes ajuda o visual. A gente faz milagre, né? Vou dizer para vocês que faz milagre o visual. Tá? Porque o cara nunca se enxergou. Esse que é o legal de ver. Tem essa coisa, assim, tem caras que nunca se enxergaram, assim, e aí quando se veem, ajuda muito, eles começam a perceber coisas que tu falando só não adiantava, né? Isso tem a ver com essas teorias novas, até de aprendizagem motora, né, que são mais perceptivas, né, fazer a pessoa pensar mais no gesto, até nas coisas básicas, né. E tem um monte de gente comentando coisa. Ideia do pliometria, falta coordenação do tico e teco, isso aí. Saltou 2,5 metros, ó, o Ramiro ganhou ponto. Olha só, ganhou ponto direto, já cai, assim, o meu Excel já está automatizado até. Não sobre o movimento perfeito, mas sobre a explicação geral. Ah, não, então já perdeu, agora é só meio ponto. Gente, entendeu, Ramiro? Não sei se... E até dentro da tua experiência, o que tu já viu disso? Entendi. Tarto, eu já vi a criança que chegava saltando assim, nossa, muito alto e cara que nem eu te falei que já treinava comigo há anos que não conseguia sair do chão, era bem estranho. Era bem diferente, assim, essa percepção que eu tinha, porque assim como pro vôlei, pro taekwondo, saltar é muito importante. Tu tá o tempo inteiro fazendo movimentos tanto balísticos quanto que tu precisa de uma grande amplitude dele, né? Que tu precisa saltar alto para alcançar no cara que está longe ou em algum alvo mesmo que está alto e tu não tem talvez um comprimento de perna suficiente, a não ser que tu salte. Então, chegava esse guri que tinha 1,80 e poucos, assim, era um alemãozão, assim, gigante o guri, e saltava uma navalha, saltava nada do chão, assim. E daí eu tentei por anos trabalhar salto com o guri e eu não conseguia fazer ele, nem de frente pro espelho, se analisar, assim, e ver o salto dele. Era sempre uma batida no calcanhar no chão, assim, ó. Tava realmente bem preocupado com o que eu ia fazer para fazer esse guri evoluir. Tem outra coisa também, eu não sei, eu faço as coisas também geralmente do lento para o rápido, né? Então esse in-depth, né, o salto em profundidade, quando tu faz o contramovimento, tu pede para ele fazer indo até baixando a bunda, né, bastante. Isso ajuda eles, porque força eles para uma tarefa que a gente sabe que não vai ficar otimizada, eles não vão saltar mais. Mas nesses casos mais durão, ajuda, porque é quase um squat. Tu te torna lento por tu ir até lá embaixo e voltar, tu te torna lento o movimento. E aí, às vezes, dá tempo do sistema entender um pouco, porque te obriga a fletir totalmente, né? E aí vai estender na hora certa. Então, essas dicas são... Eu acho que isso aí ajuda um pouco, assim, né?
mas é um desafio, porque geralmente são caras que passaram por fases sensíveis, né? E aí que tá a questão. Tem que ver até Uma onde. coisa que eu reparava, Tarta, que é muito interessante, parando para pensar agora no movimento do guri, né? É que ele, quando fazia o salto, normalmente parecia que ele dava um pulinho curto e depois ele pulava e dava essa batida no chão de novo. E parecia que ele gastava muita potência, muita força dele fazendo esse primeiro saltito bem pequenininho, que não saía menos do chão ainda, e no segundo ele não tinha mais força para sair também. Eu não sei por que ele fazia esse primeiro salto também, de dizer para ele, tu não precisa fazer esse primeiro salto. Ele jogava para o chão e depois pulava de novo. Era bem estranho. Assim, o vôlei tem isso, né? O Betinho, que me treinou lá no CPG, ele tirava sarro de mim, porque eu tinha um passinho para atacar com um pé, né? Que ele dizia que isso era culpa do União, que eu aprendi a jogar lá no União, né? Aí tinha essa coisa de fazer esse negócio, esse movimento, tipo o Zwerver, que é um holandês que fazia, e eu faço saque, quando eu faço viagem, eu faço desse jeito, com esse pulinho antes, e a mesma coisa eu faço para atacar. E ele ficava irritado comigo. Não sei se é coisa do União, não sei o quê. Aí tu via que ele tinha alguma rixa, algum rolo, né? Embora seja tudo amigo lá com a turma, né? Mas e eu dizia, não, eu aprendi assim, né? Ele, de lá, então aí pegava no pé. Mas o que acontece? Ali tem um gesto, né, Adriano? Tem um pouquinho, claro, para aqueles ataques precisa ter um pouquinho de movimento, de velocidade horizontal, digamos, né? Por isso que tem esse passo a mais. Mas eu fazia um pulinho mesmo, eu dava aquele pulinho e ia para o ataque. Tem caras que fazem isso até hoje aí. E tem caras que fazem alto nível. Eu não sei se O biomecanicamente é Mas muito faz isso para bom. sacar. Tem E ainda. salto que salta, né? E faz bem, né? Agora, no caso, aí tem outra coisa também, né, Ramiro, que a gente tem que colocar em jogo. Tu já estava me dizendo que não estava resultando bem, então isso já é um sinal de que a coisa está ruim, esse saltinho não estava atrapalhando ele mesmo, né? Isso já é um sinal. Mas também tem até a própria tarefa, né? Porque às vezes tu tem que saltar no tempo certo, né? Tu não pode fazer um pulinho a mais, às vezes, porque, por exemplo, o cara central, que para mim era um problema, eu jogava de central, porque eu acho que não tinha mais onde ficar no time, e me deixava de central. Aí eu jogava ali naquele ponto ali e eu fazia esse pulinho. Só que às vezes na bola de central não dá, porque atrasa, né, o tempo do jogo, assim. Então tinha que encaixar para a tarefa. E no caso das lutas tem isso também. Tem a tomada de decisão, né? O cara tem que fazer rápido para fazer o ataque. Então, às vezes esse pulinho pode até atrapalhar por isso também, né? É outra coisa que tem que botar em jogo na análise técnica, né? Atrapalha bastante, mas eu vou te falar que isso aí era quando ele estava treinando sem estar lutando até. Era treino só da técnica do chute. Era realmente algum problema coordenativo, assim, que eu não sabia muito como resolver com ele. Sim, sim. Esse aí, assim, feedback visual, isso que eu comentei, e trabalho de coordenação geral de saltos mesmo. Saltos com um pé só, saltos em profundidade. Tem vezes que tem aluno que consegue quebrar um pouco o ritmo quando tu dá uma carga maior. Tu bota o cara em profundidade, salto em profundidade, e aí ele vai lá e faz o padrão que tu quer. E aí tu deixa ele saltando um pouquinho mais em profundidade e tenta tirar a profundidade e levar isso para o padrão correto, entendeu? Porque aí ele faz, né? Mas é alguns, né? Não é todos, né? Tem que ver. Tem outra coisa também, cara, que eu não sei se é o caso dele, às vezes tem uma fraqueza de base, né? Mas esse caso, não sei, parece ser meio fortão o cara, né? Mas às vezes tem uma fraqueza que, por exemplo, é corredor que quer correr em ponta de pé, né? E tem sobrepeso, é pangaré, assim, é um cara que geralmente tem um déficit de força geral, que os caras não treinam muito força, e aí querem fazer essa moda do pé, da corrida minimalista, né? Só que eles não têm força mesmo. E aí tu vê eles correndo em pé, mas na biomecânica, se tu bota a câmera de alta velocidade, eles não ficam em pé. O calcanhar bate igual. Aí é uma coisa estranha, porque o padrão é esse, né, de passada, ou assim, né, tum, e tu salta. Não, eles fazem isso aqui, né? Eles fazem ao contrário, né, por uma fraqueza muscular. Aí, quando se trabalha, faz um treininho de força de base, levando para a velocidade, aí eles conseguem assumir essa técnica melhor, né? Tem isso também, né? Que aí envolve também um treino de força de base nisso. Muito Isso bem. eu não cheguei a tentar, isso eu vou dar uma tentada, tá? É uma boa. Se tem essa fraqueza aí. Resolve. Feito, pessoal. Vou parar de gravar aqui. Fomos longe, foi bom o papo.